This one I don't know how to handle. It hurts. It really, this one hurts a lot more than any other. Daniel Ricciardo has returned to the top step of the podium. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui finalmente para cumprir a minha promessa de gravar um perfil sobre Daniel Ricciardo. Sem muitas delongas, eu só queria dizer que esse é um perfil que já fazia bastante tempo que eu queria gravar, porque quem assistiu os outros vídeos sobre os outros pilotos da nova geração, no caso, né, deve ter reparado que existe meio que uma receitinha de bolo que todos eles seguiram para chegar até a Fórmula 1. E o Ricciardo, ele teve um caminho bastante diferente, não só porque ele é mais velho, 10 anos mais velho, mas também por ser australiano. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, assim, e que torna a história dele muito legal de compartilhar, porque a gente vê um outro lado do automobilismo, um outro caminho que é possível para que um cara que não nasceu num país que tem muita tradição no automobilismo e que não se mudou cedo para a Europa consiga chegar à Fórmula 1. E eu acho que é só isso que eu tenho a dizer nesse início, de resto eu vou falando ao longo do vídeo e vamos à trajetória de Daniel Ricciardo. Daniel Joseph Ricciardo nasceu em 1º de julho de 1989 em Perth, na Austrália, e é filho de Giuseppe e Grace Ricciardo. O pai dele é mais conhecido como Joe. Inclusive, a primeira coisa que eu queria dizer que, aparentemente, existe um Joe Ricciardo que é homônimo do pai do Daniel e que é super bilionário, assim, super rico na Austrália, mas não é a mesma pessoa. Eu acho bom esclarecer essa confusão porque muitas mídias dão como se esse cara fosse o pai do Ricciardo. E aí tá cheio de gente falando que, na verdade, o Daniel é rico, que ele veio também de uma família ultra privilegiada. E assim, por mais que o Joe nunca tenha sido pobre, ele é dono de uma empresa de terraplanagem, o que dá um lucro legal, ainda mais nas últimas décadas, com o crescimento de Perth e etc. Ainda assim, ele não é um cara super rico que podia rasgar dinheiro na carreira do Daniel. Então acho que isso é uma coisa boa de esclarecer, porque chegou um ponto na carreira do Daniel em que ou ele conseguia um patrocínio, conseguia se profissionalizar, ou então ele ia ter que desistir, porque o pai dele não é um multimilionário como o pai de outros pilotos. Então aqui já encerrando essa confusão. E sobre a Grace, eu não encontrei exatamente o que ela faz, se ela é dona de casa ou se ela tem alguma outra profissão, mas o que eu sei é que tanto a mãe quanto o pai do Daniel têm uma ascendência italiana. Inclusive ele chegou a passar algum tempo na Europa participando de campeonatos menores, mas assim, não existe muita informação sobre essa trajetória do Joe Ricciardo no automobilismo. O próprio Daniel fala que ele não sabe muito bem qual que era a intenção do pai dele, se o pai dele algum dia quis ser profissional ou se ele levava mais como uma brincadeira mesmo. O fato é que, na juventude, o Joe passou algum tempo na Europa antes de voltar para a Austrália e decidir ser um pai de família, empresário e fazer terraplanagem e, obviamente, ter 2 filhos. O Ricciardo tem uma irmã que se chama Michelle. Eu diria que ela é mais velha do que ele, mas assim, eu não tenho muita certeza, eu não encontrei exatamente o ano em que ela nasceu. Eu diria que ela é mais velha porque ela tem 2 filhos já, que são sobrinhos do Daniel, super conhecidos no Instagram, tem vários vídeos fofos, várias fotos fofas. A paixão dele pelos sobrinhos é extremamente pública, talvez a parte mais pública da vida pessoal dele. O Isaac aparece bastante no Instagram do Daniel, principalmente na época de Natal, Ano Novo, em que ele volta para a Austrália. Inclusive, o Daniel já contou que o sobrinho dele ama moto e que ele tá ensinando o sobrinho dele a andar de moto e também a falar palavrão. Mas enfim, voltando para a infância do Daniel, ele não começou a correr de kart muito cedo, e isso é o primeiro ponto que eu acho interessante falar aqui, principalmente nisso que eu mencionei sobre ele não ser europeu, dele não estar num país que tem tanta influência do automobilismo. Porque na Austrália, cricket, rugby são muito mais tradicionais.
né, muito mais comuns entre pessoas que nascem na Austrália e que querem praticar algum esporte. Normalmente as primeiras opções vão para esse lado, ou para o surf se você mora perto de uma praia. Inclusive o Daniel passou a infância e a adolescência dele inteiras morando perto da praia, então assim, a escolha natural não seria correr de kart. Mas Daniel Ricciardo é conhecido por ser ligeiramente excêntrico, ligeiramente diferentão, e exatamente por isso ele pediu pro pai dele que ele queria correr de kart. Ele já mencionou isso em algumas entrevistas, que sim, ele gostava de correr, ele sentia muito prazer correndo, mas ele também gostava de estar fazendo algo diferente do que o resto dos colegas dele faziam, e que essa foi uma das razões pelas quais ele caminhou pro kart, mas, mais uma vez, começou com 9 anos de idade. Enquanto assim, se você recuperar os outros perfis que eu fiz, vários dos pilotos começaram com 4, 5 anos de idade, basicamente começaram a andar e pilotar quase que ao mesmo tempo. E o Daniel começou a carreira amadora com 9 anos e ele foi ali ter o start de preciso saber se realmente quero continuar correndo só com 13. Sabe? Quando ele tava com 13, ele ainda tava competindo só ali em coisas pequenas perto de casa, na Austrália mesmo, quando o pai dele chegou pra ele e deu um ultimato. Olha, Daniel, agora você precisa decidir. Você vai levar isso a sério ou não? E isso aconteceu porque o pai dele já tava gastando muito dinheiro. Cada vez que ele ia ganhando mais coisas, os campeonatos iam ficando mais caros. E assim, o pai dele, né, o Daniel relata que o pai dele sentia que o Daniel não tinha muita firmeza de que ele realmente queria correr, de que ele realmente gostava de kart. E ele conta que o pai dele nunca teve grandes expectativas sobre a carreira do Daniel. Na verdade, de início, ele não queria que o filho corresse, ele não achava uma boa ideia, porque era perigoso, porque a mãe do Daniel ficava nervosa e tudo mais. Mas, como era algo que ele realmente queria, no final das contas, o Joe foi lá e apoiou, porque ele sabia que caso ele recusasse ia ser pior, ele não ia conseguir que o Daniel desistisse. Inclusive o Daniel já mencionou que ele sempre foi esse cara bem assim, expansivo, engraçadão, falastrão. Nessa onda, ele também era bastante chato quando ele queria alguma coisa, então o pai dele acabou cedendo e investiu na carreira dele no kart ao longo dos anos. Mas aí o tempo passou e por mais que o pai dele não tivesse uma expectativa de eu quero que meu filho ganhe X, Y, Z coisas, ele também não queria gastar dinheiro à toa. E aí em uma corrida, quando o Daniel tinha 13 anos, o Daniel foi pra pista e ele tava lá competindo por posição com outros 2 caras e ele não foi pra cima dos caras, ele não foi pra cima dos outros competidores. Ele ficou meio que lá atrás, só observando a disputa. E nisso, o pai dele ficou muito bravo. Segundo o que o Daniel conta, o Joe ficou frustrado porque o filho dele não foi pra cima, ele não quis competir. De certa forma, ser agressivo faz parte da competição e parecia que o Daniel não tinha interesse em ser agressivo e isso deixou o Joe muito frustrado e eles foram um caminho inteiro pra casa em absoluto silêncio, sem falar uma palavra, e o Daniel diz que naquele momento ele pensou que ele nunca mais ia voltar para uma pista de kart. Que assim, ele tinha perdido a última chance de mostrar para o pai dele que valia a pena o investimento. E ele chegou em casa, de novo os dois em silêncio, e a mãe dele fez um intermédio para resolver a situação, mas o pai dele veio conversar e disse: olha, é isso que você quer? Você tem certeza que você quer correr, que você gosta disso? E o Daniel virou e garantiu pro pai dele que sim, que era daquilo que ele gostava e que era aquilo que ele queria fazer. É importante dizer que ele falou isso com não tanta convicção, porque depois ele admite que até o final do ensino médio ele pensava em desistir, em fazer outras coisas, não acadêmicas assim, talvez em praticar algum outro esporte, porque ele também tinha interesse em algumas outras coisas que eram assim, atividades ao ar livre, talvez ajudar o pai dele na empresa, mas ele disse que pensou que esse era o caminho fácil na vida e que por isso ele desistiu dessa ideia. Mas assim, até o final da adolescência ele teve dúvida se ele realmente queria continuar no automobilismo, e isso é uma outra coisa que eu queria destacar, que também é muito diferente no caminho dele e de outros pilotos, que muitos dos companheiros dele de Fórmula 1 do grid atual não terminaram a escola de maneira tradicional, sabe? Fizeram homeschooling ou então terminaram o ensino médio só estudando matemática e física. O Lando Norris fez isso, o Esteban Ocon fez isso. E no caso do Daniel, ele teve uma adolescência bastante tradicional, assim. Foi pro baile com a namorada dele, que ele namorou até 2016,
isso eu vou mencionar um pouquinho mais pra frente, mas ele teve uma vida bastante tradicional, normalzinha, e só depois ele saiu da Austrália para poder perseguir a carreira no automobilismo. Então isso é uma coisa que também é bastante diferente, porque é muito normal que desde muito jovens os pilotos que chegam à Fórmula 1, na nova geração a gente tem inúmeros exemplos, tenham uma vida bastante extraordinária, de rodar o mundo, de conhecer trocentos países, de viver na casa de amigos. O Charles viveu um tempo na casa do Gasly, por exemplo, e vice-versa. E no caso do Ricardo, isso não aconteceu e mesmo assim conseguiu chegar à Fórmula 1. E só me aprofundando um pouquinho mais na relação da família Ricardo com o automobilismo, eu queria trazer aqui uma lembrança de 1993, quando o Joe levou o Daniel para o GP de Adelaide, que foi a última vitória do Senna na Fórmula 1. Inclusive tem foto, vou ver se encontro para colocar aqui. Não tem muitas fotos da infância dele, muitas fotos dele bem criancinha correndo no kart. Vídeos então, é um negócio raríssimo. E eu quis trazer também porque de certa forma é uma coincidência significativa, né, do Daniel estar presente na última vitória do Senna, meio dormindo. Eu acho que a foto que eu encontrei já ele estava dormindo durante o Grande Prêmio, mas também ele tinha 4 anos de idade, né? Mas é para mostrar também que, apesar do Joe não ser um grande entusiasta do Daniel gostar de automobilismo, desde sempre, desde muito cedo, eles tiveram um laço conjunto por esse esporte. Mas enfim, eu acho que é isso que existe de mais importante para falar sobre a família do Daniel. Não teve uma super influência em termos de dinheiro, super investimentos, ele se mudar para a Europa com o papai pagando aos 10 anos de idade, nada do tipo. Ele teve uma infância e uma adolescência bastante normais e só depois disso ele investiu na carreira dele em outros países. E quando ele foi investir na carreira dele no exterior, ele foi para a Ásia, não para a Europa. Isso é outra coisa que é diferente. Ele participou de 2 campeonatos na Fórmula Ford em 2005, na Austrália mesmo, e assim, ele foi mal nos 2, porque ele tinha um carro bem pouco competitivo, mas apesar disso, pelo potencial que ele mostrou, mesmo num carro ruim, em 2006 ele ganhou uma bolsa para competir no campeonato na Ásia. Inclusive, eu queria recomendar para quem é muito fã do Daniel, um documentário que existe dessa época, em 2006, se eu não me engano, é da Motorsport, vou tentar achar o link para colocar aqui na descrição, em que mostram a vida dele na Tailândia, porque ele viveu algum tempo na Tailândia durante o campeonato. Então, o documentário mostra um lado bastante diferente da vida do Daniel, bastante diferente da vida dele que a gente vê hoje em dia, que é cheia de glamour e de dinheiro e tudo mais, em que ele tá no rio dando comida pros peixes, e tá numa aula de boxe com as pessoas locais. E essa parte, principalmente, é legal, porque mostra que tem várias paixões que o Daniel leva a vida inteira, sabe? Coisas que, assim, ele gosta desde muito jovenzinho, porque até hoje ele adora artes marciais, ele ama o UFC, sempre que ele pode ele tá lá nos Estados Unidos assistindo alguma luta, principalmente as mais hypadas, e ele fala que algumas das maiores demonstrações esportivas, dos maiores eventos esportivos que ele já assistiu foram lutas de UFC. Assim, isso que ele é frequentemente visto em jogos de NBA, e ele corre na Fórmula 1, e assim, esses são os esportes que mais vem à cabeça, que ele mais menciona como sendo um grande aficionado. Mas apesar de gostar bastante de UFC, ele já disse que não pensa em lutar, ele acha que ele gosta demais do rosto dele para isso, e eu não culpo. É um patrimônio histórico da humanidade, o rosto de Daniel Ricciardo, já mostrando o meu lado fã, afinal ele é meu segundo piloto favorito no grid atual da Fórmula 1, e enfim, vamos voltar para a história, antes que eu comece aqui a falar sobre o quanto eu acho ele bonito, porque a gente não para mais. Quando ele ganhou a chance de ir para a Fórmula BMW, ele esperava ficar lá por 2 anos, em 2006 e 2007, e ele esperava ter um primeiro ano de adaptação para aí no segundo competir ao título. Mas aí, o que aconteceu? Não, ele não ganhou o título. E assim, isso é um ponto que eu quero destacar aqui, que em várias trajetórias que são meteóricas, todo mundo espera que o cara que teve a trajetória meteórica ganhou todos os campeonatos pelos quais ele passou. E isso dificilmente acontece, sabe? O Verstappen, por exemplo, perdeu campeonatos pro Ocon. Só que a questão era, em qual carro ele estava, quanta experiência ele tinha, quais eram as condições dele em relação ao Ocon. Eram melhores, eram piores?
No caso do Verstappen, por exemplo, eram piores. Então o resultado dele foi mais significativo nesse contexto, de ele não estar na condição mais favorável e ainda assim ter uma boa performance. E no caso do Ricciardo foi algo mais ou menos parecido. Ele estava no primeiro ano dele e ainda assim ficou lá em cima no top 5 na Fórmula BMW da Ásia. E é algo que eu queria mencionar que hoje em dia mesmo, nas entrevistas mais recentes, ele fala que se ele tivesse que escolher de novo, ele não sabe se ele seguiria o mesmo caminho. Que obviamente ele não se arrepende, porque ele é ultra bem sucedido, ganhou muito dinheiro, muita fama, possibilita para a família dele as melhores das coisas, para os amigos dele também, mas ele confessou que quanto mais tempo ele passa na Fórmula 1, mais ele encontra coisas que estão fora do controle dele. Né? Adversidades que podem acontecer e ele só pode sentar e engolir, e que isso é um pouco incômodo para a personalidade dele, para como ele gosta de viver a vida, e que talvez ele escolhesse alguma outra coisa sobre a qual ele tivesse um pouco mais de controle, alguma profissão que ele pudesse prever um pouco mais qual vai ser o final e não a Fórmula 1. Isso um pouquinho mais pra frente aqui na história vai ser bastante presente, assim. O Ricciardo é um cara que viveu muitas adversidades em todos os anos dele na Fórmula 1. Ele nunca teve um ano tranquilo em que não acontecia uma merda gigantesca que acabava com várias corridas dele. Acho que teve pelo menos uns 3 anos em que a falta de confiabilidade do carro, problema na parada, problema mecânico, equipe fraca, atrapalhava o desempenho dele. Então, assim, dá pra entender o porquê ele deu essa declaração e o porquê essa relação de amor e ódio com a Fórmula 1. E 2006 também foi importante pro Daniel, porque foi a primeira grande experiência que ele teve na Europa, depois de se classificar tão bem assim na Fórmula BMW da Ásia. Ele foi competir na versão mundial, que era na Europa, e lá ele ficou em 5º lugar. E assim, mais uma vez, olhando friamente, pode parecer pouco, mas ele estava competindo com os caras que começam a andar e já vão para um kart. A expectativa dele era ficar em uma das 10 primeiras posições e ele conseguiu esse 5º lugar. Isso foi em novembro de 2006. O Daniel conta que um pouco antes, uns meses antes, ele tinha ido para a Inglaterra para ver se ele conseguia competir contra os europeus, porque ele tinha medo dos europeus. Ele já admitiu isso em algumas entrevistas, que ele encarava os caras que nasciam e cresciam na Europa como deuses, afinal eles tinham a possibilidade de seguir aquela receitinha de bolo que eu mencionei mais cedo, de ganhar XYZ campeonatos e chegar às categorias maiores, né, as categorias que realmente davam retorno financeiro. Mas ele teve um bom resultado nessa corrida no começo de 2006 na Inglaterra e também nessa no final de 2006, e foi nesse ponto que ele desistiu de uma segunda temporada na Ásia e decidiu se mudar para a Europa, mais especificamente para a Itália, e participar daquele programa da Fórmula Medicine, que eu já mencionei aqui no canal, no perfil do Charles Leclerc, que ele também participou do programa do Fórmula Medicine, que tem vários profissionais, nutricionista, preparador físico, psicólogo, que ajudam os pilotos a se formarem como seres humanos. Então ele se mudou para a Itália e um dos primeiros amigos que ele fez quando ele começou a participar desse programa foi o Jules Bianchi, que morreu em 2015. Isso também vai ser uma coisa importante na trajetória do Daniel, mas o que eu queria destacar aqui é que os dois eram grandes parceiros e ele fala bastante assim do quanto o Jules foi importante para a adaptação dele na Europa, porque afinal ele tinha saído da Austrália sem conhecer nada. Como eu mencionei antes, ele não foi um cara que cresceu na Austrália, mas ia direto para a Europa para competir. Não. Então ele foi realmente sozinho tentar essa vida e isso foi bastante difícil. Ele menciona que ele teve muitas dificuldades de realmente decidir deixar Perth para trás, porque ele gostava da vida dele na Austrália, mas que pessoas como o Bianchi foram muito importantes na trajetória dele e que depois foi muito difícil perder esse grande companheiro que ajudou tanto ele no início da carreira e nessa, mudança muito brusca ali, nessa transferência dele da Ásia, que era bem mais perto de casa, para a Europa.
que era um negócio assim, não dá pra voltar a cada 15 dias. Mas assim, né, gente, deixando bastante claro que ele também não saiu de casa na Austrália pra turistar na Itália. Logo em 2007 ele já entrou na Fórmula Renault com a RP Motorsport, que é uma equipe italiana que competia na Fórmula Renault. E assim, no primeiro ano ele não teve resultados extremamente expressivos, ele teve uma certa dificuldade, o que é extremamente normal, já que uma coisa é conseguir um 5º lugar em uma corrida, outra coisa é você conseguir ser constante em um campeonato inteiro a nível europeu. Mas em 2008 ele teve uma segunda chance, um segundo ano na Fórmula Renault, e aí ele ganhou o campeonato de Europa Ocidental e ficou em segundo lugar na Eurocup, que era basicamente a reunião de todos os competidores que tinham ido melhor em suas respectivas categorias de Fórmula Renault, e ali ele ficou em segundo lugar, perdendo para o Bottas. Aqui eu acho que dá pra dizer que foi o primeiro grande encontro do Ricciardo com o nome que hoje em dia corre com ele na Fórmula 1, porque, né, geralmente a gente vê encontros dos pilotos desde pequenos, como, por exemplo, o Leclerc correndo com o Verstappen, o Lando Norris correndo com o Albon e com o George Russell, e no caso do Ricciardo, como ele estava muito fora do circuito europeu, demorou para ele ter o primeiro encontro em um campeonato grande com alguém que corre hoje em dia com ele na Fórmula 1, e o primeiro encontro dele com um piloto que está no grid atual foi com o Bottas, e ele perdeu pro Bottas nesse encontro. Assim, bons tempos em que o Bottas era uma pessoa que ficava em primeiro e essa era a realidade dele. Então esse é o contexto em que a gente analisa os resultados do Ricciardo e o porquê, já no final de 2009, menos de 2 anos depois de assinar com o Ricciardo para a Red Bull Junior Team, a Red Bull chamou ele para ser o piloto de testes e reserva da Toro Rosso, que hoje em dia é AlphaTauri. Em 2009, o Ricciardo ganhou a Fórmula 3 britânica, que eu acho que dá para dizer que foi o campeonato mais receita de bolo que ele participou, né, mais tradicional europeu assim, e ele ganhou a Fórmula 3 britânica, e ele foi chamado para testar pela primeira vez um carro de Fórmula 1 em Jerez, que é um circuito bem tradicional, nos anos 90 recebia a Fórmula 1 inclusive, e o Ricciardo foi em 2009 e ele teve o melhor tempo entre os jovens pilotos da Red Bull. E isso fez com que ele se consolidasse de vez como um nome para ser observado, sabe? Um nome para ficar de olho, assim. E tem uma parte que eu quase esqueci de comentar, que é como o Ricciardo começou a fazer parte da Red Bull Junior Team, porque afinal ele não tinha o dinheiro, como eu comentei, para poder financiar a carreira dele sozinho, só com a ajuda do pai. Então, para bancar o primeiro ano dele na Fórmula Renault, o pai e uns amigos dele fizeram tipo uma vaquinha, coletaram dinheiro, mas era necessário que naquele ano ele tivesse um resultado pelo menos razoável para conseguir um patrocínio para 2008. E o Ricciardo comenta que no final de 2007 ele recebeu um e-mail da RBR oferecendo uma chance de ele participar de um teste para tentar entrar na academia, e aí ele fez. Era um teste que ele falou que era bastante intenso, porque ele tinha que mostrar resultado em tipo 5 voltas, era muito rápido, mas no final das contas deu tudo certo, ele entrou para a Red Bull Junior Team e eles começaram a bancar a carreira dele dali para frente, de 2008 para frente. Mas enfim, em 2010 o Ricciardo assume o papel dele como piloto reserva e de testes da Toro Rosso, ao lado do Brandon Hartley, que é da Nova Zelândia. Vai Oceania! E os dois meio que dividem esse papel porque o Ricciardo continuou participando de outro campeonato, assim como o Brandon, né? É muito comum que os pilotos reservas continuem tendo atividades paralelas. No caso do Ricciardo, ele foi para a Fórmula Renault 3.5, na qual ele ficou em segundo lugar. E assim, eu vou ter que ler o nome do vencedor porque ele é russo. E assim, Mikhail Aleshin. Talvez não se pronuncie assim esse sobrenome dele, porque é com SH, eu acho que SH não se pronuncia como SH em russo. Mas assim, você conhece? Eu não conhecia até hoje, então assim, é a prova de que, mais uma vez, contexto, apoio, é muito mais importante do que você ganhar em si. Sabe? Inclusive, assim, direto você vai assistir entrevistas de pilotos que chegaram à Fórmula 1 e vai ter uma pessoa no pódio que você absolutamente não conhece. Nunca ouviu falar. Aí você vai procurar quem é, vai procurar o nome e o cara não vingou, sabe? Isso porque a carreira de um piloto depende de 1001 fatores. Para ele chegar na maior vitrine, que é a Fórmula 1, mais difícil ainda. Eu acho que não existe perfil melhor pra gente falar que vencer não é tudo do que o perfil do Ricciardo.
Obviamente aqui eu não quero fazer um negócio, o que importa é competir, vencer não é tão importante assim, mas eu quero dizer que ele construiu um nome imenso, sem necessariamente ser um cara que ganha para caramba, sabe? Isso porque mil e uma coisas, mil e um empecilhos se meteram na frente dele, sabe? Entre ele e as muitas vitórias que ele poderia ter tido. O contexto da carreira dele, de maneira geral, sempre foi muito difícil, sempre tinha algo acontecendo que independia dele muitas vezes, que foi aquilo que eu mencionei mais cedo, né? Sobre ele ter essa relação agridoce com a Fórmula 1, porque a cada ano ele vai descobrindo mais coisas que ele não consegue controlar. Então, assim, eu digo que eu entendo, porque realmente, ano a ano, foi um empecilho diferente para que ele não conseguisse ser tão bom quanto poderia ser, sabe? Fica aquele gosto do o que poderia ter sido caso X coisa não tivesse acontecido, Y coisa não tivesse dado errado. Então, assim, quando a gente entrar na Fórmula 1 de fato, na carreira dele na Fórmula 1, a gente vai ver vários exemplos disso. Inclusive, eu acho que esse vai ser o maior foco, mais do que as 8 vitórias que ele teve até hoje. Mas, assim, isso para dizer que ele é um cara muito talentoso, independente dos contextos em que ele estava inserido, de inexperiência e de problemas de equipe e tudo mais. E falando em entrada na Fórmula 1, chegamos a 2011, que foi o ano que realmente consolidou ali o último passo de Daniel Ricciardo para a maior categoria do automobilismo, pelo menos a mais vista, né, a maior vitrine, como eu já mencionei outras vezes, em que a RBR decidiu, num primeiro momento, que ele ia ser um piloto de testes mais fixo, digamos assim. Ele ia fazer um freela fixo para Toro Rosso, em que ele não ia mais participar de outros campeonatos, que, como eu mencionei, é bastante comum para pilotos de testes e pilotos reserva, né, pelo menos em, sei lá, 24 horas de Le Mans e coisas assim. Ele não ia mais participar, porque todo final de semana ele ia estar junto com os pilotos de Fórmula 1 para participar de pelo menos um treino livre. Só que, o que aconteceu? Ele começou a ir melhor nos treinos livres do que os verdadeiros pilotos da Toro Rosso. Isso se tornou uma espécie de crise para a RBR, porque eles viram que não dava para deixar o Ricciardo humilhando os pilotos da Toro Rosso, sem dar um lugar para ele realmente estar na Fórmula 1, sabe, oficialmente, como um piloto titular. Mas, ao mesmo tempo, naquela época, olha isso, gente, olha como as coisas mudam. Isso faz 10 anos, né? Foi em 2011, eles decidiram que eles não podiam tirar um piloto da Toro Rosso no meio da temporada. Então, eles tinham que arranjar um outro lugar para o Ricciardo, porque ali, só no ano que vem. Olha isso, olha essa prática. Vocês imaginam a Red Bull fazendo isso hoje em dia? Assim, outros tempos mesmo, né? Outra época, mas obviamente eles arranjaram uma solução, né? Usaram ali, mexeram uns pauzinhos e eles conseguiram uma vaga pro Ricciardo no meio da temporada na pior equipe do grid, a Haas da época, que era a HRT. Ele roubou inclusive a vaga de um cara que era empresariado pelo homem que era dono da equipe dele na BMW Ásia, que eu mencionei faz bastante tempo, assim, para vocês verem como o mundo é pequeno, assim, no final das contas, mesmo não sendo europeu, mesmo participando de outro tipo de circuito, as pessoas acabam se encontrando. Inclusive, teve uma exceção a esse 2011 dele, a esse segundo semestre dele na Fórmula 1, que no GP da Índia ele não pôde correr, porque esse cara que o Ricciardo substituiu, ele era indiano, então, assim, tinha no contrato de que ele precisava estar no GP da Índia. Eu acho que era uma questão de patrocínio mesmo da equipe, e assim, era um apelo para os indianos irem, né? Não tem mais muito o que dizer mesmo, porque a HRT era muito ruim. Gente, assim, não dá para comparar porque são eras diferentes, né? Os carros são muito diferentes, mas assim, o Ricciardo só conseguiu ultrapassar o companheiro dele, basicamente. Sabe? Eu acho que ele conseguiu uma vez ultrapassar alguém que não era o companheiro dele, e foi assim, um negócio extremamente atípico. Normalmente ele só encontrava outro carro na pista quando estava tomando volta mesmo. Então, assim, não digo que era um ano para esquecer, porque todo mundo tem que começar de algum lugar, né? E querendo ou não, aquilo ali foi a ponte dele para Toro Rosso no ano seguinte, em 2012, mas ainda assim, eu acho que nenhum piloto gosta de correr no pior carro do grid, né? Era uma situação mais ou menos parecida ali, né? Acho que dá para se identificar
com a que o Schumacher passa hoje em dia, o Mick Schumacher, e agora a gente vai entrar em 2012, 2013, e eu acho que vocês vão, assim, lembrar de um piloto que também tá no grid atual, assim, que passou por uma situação parecida. Então, em 2012, como era de se esperar, porque a RBR era mais maleável, mas também não era nenhum poço de paciência, eles decidiram trocar os dois pilotos da Toro Rosso, e obviamente um deles era Daniel Ricciardo. E assim, logo na primeira corrida dele, ele já começou com tudo, foi pro Q3, o que não era algo muito comum com os antigos pilotos, para ser bem assim, boazinha com eles, porque era algo extremamente incomum, e ele ainda terminou a corrida em 9º lugar. Então foi uma estreia que parecia que estava indo para algum lugar. Ele ia conseguir a chance de pelo menos estar ali no meio do grid para no futuro próximo subir para a equipe principal, né, subir para a RBR, porque era essa a ideia, e a RBR na época, relembrando, estava em plena supremacia, foi a época dos 4 títulos do Vettel, então assim, que piloto não gostaria de ir para a RBR naquela época, sabe? Claro que no primeiro momento ficar à sombra do Vettel, mas a promessa era para dali a alguns anos o Vettel talvez fazer alguma manobra para outra equipe, porque querendo ou não, a relação se desgasta, e aí o outro piloto conseguir tomar o holofote. Essa poderia ser uma expectativa de um piloto que subisse para a RBR para ser o companheiro do Vettel. Então essa estreia do Ricciardo na Toro Rosso deu um gás, mas mais uma vez, como assim nós estamos habituados a ver na Fórmula 1, foi mais uma montanha-russa que só desceu. Mas dessa vez por 2 anos. Assim, foram 2 anos, 2012 e 2013 inteiros do homem sofrendo horrores. E agora entra a parte. Me digam aqui se vocês lembram dessa história. Se essa história é um pouquinho familiar para você que acompanha a Fórmula 1 há menos tempo. Ele ia muito bem normalmente nos classificatórios, Daniel Ricciardo na Toro Rosso. Mas aí chegava no dia da corrida e ele simplesmente não conseguia manter o ritmo, porque o carro dele não acompanhava os carros que estavam em volta. Então assim, era um carro de meio de grid, que prometia ser um carro de meio de grid, mas que não tinha capacidade para estar no meio do grid. Então assim, um final de semana normal era ele em 15º, 16º, um final de semana bom era ele em 11º, e aí tinha aquele evento, o presente do ano, em que ele conseguia ficar na pontuação. Me digam se é familiar essa história. Assim, só respondam aqui embaixo se quiserem, ou então respondam mentalmente, se isso parece semelhante à história de algum piloto que inclusive costuma tirar altas fotos, altas selfies ao lado de Daniel Ricciardo. Vou colocar algumas aqui, porque essa é uma nova tradição que eu amo na Fórmula 1, as selfies de Daniel Ricciardo e... resposta certa, George Russell. Assim, a amizade dos dois é uma amizade inesperada que 2021 deu e que eu aprecio muito. Os dois são, assim, caras fofos, simpáticos, longe de polêmicas, né? Não tem polêmicas envolvendo os dois. Inclusive, quando eu chegar na parte da vida pessoal de Daniel Ricciardo, não vai ter altas coisas pra comentar, assim, porque ele é extremamente discreto. Ele, claro, né, sendo um cara famoso, volta e meia ele aparece por respirar nos tabloides de fofoca, mas de maneira geral ele é um cara mais low-key, até por isso eu comentei de ele ter namorado assim, grande parte da vida adulta dele com a mesma pessoa, que era a menina que ele namorava no ensino médio, que normalmente é o que mais dá polêmica, né? Aparentemente as pessoas não podem ver os pilotos beijando na boca, que amam transformar isso em uma notícia, mas é isso. Inclusive eu consumo, tá? Não vou ser hipócrita aqui não, porque eu adoro uma fofoca, mas querendo ou não, deve ser meio incômodo, né, pro cara que é atleta ali, e volta e meia ele não gosta de expor esse lado da vida dele, não posta sobre isso no Instagram, e aí isso vira notícia no tabloide de fofoca. Mas o que eu queria realmente falar aqui é que o 2012 e o 2013 dele foram basicamente isso, assim, e razoavelmente bem nos classificatórios, e aí ter domingos muito ruins. Não vou dizer que foi inesperado, porque a Toro Rosso estava passando por uma fase em que não é a AlphaTauri, hoje em dia, por exemplo, em que o Gasly se adaptou muito bem ao carro e consegue tirar resultados bem acima da média, assim. Naquela época isso não era algo possível. Essa ascensão, assim, da Toro Rosso de ser um carro mais decente é bem recente mesmo, né? Mas, assim, querendo ou não, mais uma vez, ponte para amadurecer o caminho, para amadurecer o pensamento. A gente só espera, né? Pelo menos eu espero, assim, que o caminho do homem que está fazendo o remake desta carreira de Daniel Ricciardo não seja parecido, né? Porque o negócio do Daniel é que em 2014, quando ele subiu para a RBR, a supremacia da RBR acabou. Assim, gente,
Será que esse remake vai ter um final diferente? Essa é a pergunta que eu deixo aqui. Porque em 2014 o Daniel subiu para a RBR, só que apesar dele disputar pódios, dele ter conseguido vitórias, a RBR não estava nem perto do que ela tinha sido de 2010 a 2013, quando o Vettel ganhou os 4 títulos dele. E essa é uma questão que me preocupa sobre, por exemplo, o futuro da Mercedes, sabe? Não de ela deixar de ser totalmente competitiva, mas de ela deixar de ser competitiva a nível de título. Mas focando aqui no perfil do Ricciardo, a primeira corrida dele foi a corrida de casa, né? Foi o GP da Austrália e ele já conseguiu um pódio na primeira corrida dele, na estreia dele na RBR. Foi um segundo lugar. Então, assim, maravilhosamente bem, tudo incrível, mais uma vez assim, começando com esperança de que serão tempos melhores, e aí ele foi desclassificado da corrida. Por isso que eu tô falando, gente, eu entendo por que ele tem um sentimento agridoce sobre ter escolhido ser piloto, porque assim, quem não teria? Me diz, o homem parece ali que tá com o prêmio na mão e vem alguém e pega e sai correndo com o prêmio. O que aconteceu foi, mais uma vez, um problema de combustível, não foi de falta, mas eles tinham criado uma regra para o regulamento especificamente de 2014 sobre quantos litros de combustível poderiam ser gastos por hora, né, de vazão de combustível ali, e o carro da RBR estava acima desse limite permitido. E aí o Daniel foi desclassificado, era bem rígido, sabe, era uma regra bem rígida, então ele perdeu o segundo lugar dele em casa. Pelo menos ele teve a experiência de comemorar com o pessoal do próprio país, só que assim, extremamente frustrante, né, você ter todo o ritual ali e de repente acabou-se. Foi o início de um caminho triste do Daniel com as corridas na Austrália. E queria destacar aqui também que ele substituiu o Mark Webber na RBR, que é conterrâneo dele, que é empresário do Oscar Piastri, que também é australiano, e eu apostaria que vai ser o próximo grande nome do automobilismo australiano. Então assim, tudo em casa, só que fica essa questão, né, de que ele virou o único representante da Austrália na Fórmula 1, e aí chegou na corrida em casa e foi desclassificado. E aí teve 2019 também, que ele teve azar, né, na corrida ali de estreia dele pela Renault, e o carro dele quebrou logo no começo da corrida. Em 2020 não teve por causa da pandemia. E nos outros anos, o Daniel já comentou que ele nunca conseguiu aproveitar de verdade o GP da Austrália, gostar do GP da Austrália, por mais que tenha sido a primeira referência que ele teve na Fórmula 1, porque lá em 93 ele foi no GP de Adelaide e agora é outro circuito, é em Melbourne, mas ainda assim é no mesmo país. Ele nunca conseguiu aproveitar porque ele diz que ele sempre fica preocupado em tentar agradar todo mundo e que nunca é possível. Toda vez que ele vai na Austrália e ele tenta dar o melhor no dia de imprensa, ainda assim na segunda-feira sai alguma matéria falando que Daniel Ricciardo mudou, Daniel Ricciardo não gosta mais do próprio país, Daniel Ricciardo está mascarado e coisas do tipo, o que é compreensível, porque claramente que aquela única pessoa que não conseguiu a entrevista vai ficar com, sei lá, ranço, vai querer falar que o cara não é tudo aquilo que falam, não é tão bom assim e que ele é metidaço, mas deve ser chato, né? E ele comenta que é uma sensação ruim e que o plano dele era parar de dar entrevistas desse jeito, sabe? Fazer uma grande coletiva com todo mundo e quem foi, quem não foi, vou fazer o quê? Mas ele nunca pôde colocar esse plano em prática porque ele deu uma entrevista falando que ia fazer isso em 2019 e aí não teve corrida em 2020 nem 2021, então ficamos aí na expectativa se ele realmente vai conseguir só dar uma grande coletiva e ficar quietinho no canto dele, que eu tenho que confessar que eu não acredito muito. E também queria dizer um negócio que eu quase esqueci, que o Ricciardo já comentou que 2013 foi um ano bem intenso na carreira dele na Fórmula 1, né? Ali na véspera de ter esse passo de ir pra RBR, assim. O Mark Webber, que aliás, tenho que comentar, é assim, a outra exceção à regra de eu não gostar de pilotos da RBR, junto com o Gasly e com o Ricciardo, porque aquele homem é tudo, assim. Mas, enfim, ele anunciou que ele ia se aposentar no GP do Reino Unido, né, em Silverstone. Então, naqueles meses ali que se seguiram, o Ricciardo comentou que ele foi, assim, extremamente rígido em alimentação, em exercício físico, que ele ia para os hotéis dos circuitos e ele ficava só trancado, não ia para lugar nenhum, assim, e que ele considera que essa fase dele foi bastante importante, por mais que ele tenha perdido, assim, um ano da vida dele nisso, mas que, ao mesmo tempo, depois de alguns meses, ele começou a ficar muito bitolado, sabe? E que meio que essa disciplina se virou contra ele e em vez de ser uma disciplina de
concentração, que oferecia concentração para ele, um foco a mais, começou a fazer mal para ele. E aqui entra um ponto que eu até comentei no resumo do GP da Rússia sobre pilotos que têm atividades paralelas à Fórmula 1 e sobre como muitos fãs criticam esses caras que têm interesses que não são o automobilismo. Só que eu acho que o Ricardo tocou no ponto mais importante quando ele comentou abertamente sobre como ele ficou mal quando a Fórmula 1 era tudo na vida dele, que é, se você só foca em Fórmula 1, se você não tem distrações, se você não tem uma vida fora desse ambiente, desse circo, como a gente costuma chamar, quando uma corrida dá errado, quando você vai mal em um grande prêmio específico, parece que sua vida acabou. Porque a sua vida é aquilo, sabe? Você não tem uma distração, você não tem um hobby, você não tem um interesse paralelo, você não tem uma vida pessoal. A sua vida é aquilo. E o Ricardo começou a reparar que ele ia para os lugares, mas ele não conhecia lugar nenhum. Ele não ia para um restaurante de um país diferente que ele visitava. Então ele viajava o mundo inteiro e, assim, parecia que ele estava conhecendo um avião só. E eu acho que esse é o ponto principal quando a gente fala de concentração, sabe? Do pessoal que, por exemplo, esse ano, que ele tá tendo um ano difícil na McLaren, se a McLaren posta um TikTok em que o Ricardo tá rindo, o pessoal fica, nossa, mas a McLaren nessa situação e ele dando risada, sabe? Ah, o Lando tá indo melhor porque o Lando não faz isso. Sendo que o Lando mudou porque ele recebia muito hate, sabe? Não porque ele quis, mas porque ele precisou para poder manter a saúde mental dele. Então, assim, esse ponto eu acho que é bastante importante de destacar, porque para muitos pilotos faz bem a vida de concentração, a vida de enquanto eu estiver na temporada, enquanto a temporada estiver rolando, a Fórmula 1 vai ser a minha vida, mas para outros não. Já dando uma mesclada com uma coisa que acontece hoje em dia, o Ricardo já comentou que não é porque ele flexibilizou essa rotina dele e ele se dedica a outros interesses que ele ainda não faz, vez ou outra, um retiro mais rígido, em que ele se mete numa dieta super intensa ou num treino super intenso e tudo mais. Pra quem não conhece, que inclusive assim é um casal super famoso da Fórmula 1, o melhor casal da Fórmula 1, o treinador do Ricardo é o Michael Italiano, que inclusive conhece o Ricardo desde que os dois têm 10, 11 anos de idade. O Ricardo é bastante conectado a vários amigos de infância, a várias pessoas que ele conhece que são da Austrália, então ele traz essa parte com ele e uma dessas partes é o Michael Italiano, e ele falou que o Michael Italiano recentemente propôs algumas dietas dele ficar 40 horas sem comer, por exemplo, sabe? Mais para acordar o corpo e para se reacostumar à dieta mais rígida que os pilotos de Fórmula 1 têm, porque durante as pausas de verão e as pausas de inverno o pessoal acaba dando uma relaxada, né? Natal, Ano Novo e férias em Ibiza, drinks e tudo mais. Então ele acaba ganhando um pouco de peso, é extremamente exigente. Eles realmente têm que ficar muito dentro da dieta, mas enfim, queria destacar isso aqui de que ele teve um 2013 bem regradinho para estrear em 2014 na RBR, inclusive batendo o Vettel. Eu acho que esse é o maior destaque aqui para oferecer nesse perfil, de que ele bateu o Vettel na temporada de 2014 e ele ficou em terceiro lugar no campeonato de pilotos. Foi extremamente bem, sendo que o Vettel tinha acabado de sair daquele spree de 4 títulos seguidos. Então assim, não é vencer qualquer um, sabe? É assim, realmente superar um tetracampeão que acabou de ganhar os 4 títulos. Então, né, estava nessa supremacia. Repetindo aqui que, infelizmente, pro Ricardo, felizmente para os fãs de Mercedes, logo depois dos 4 títulos do Vettel, a RBR deu uma queda e perdeu um carro competitivo a nível de ganhar título, né? Ainda ganhou bastante pódios. O Ricardo tem 32 pódios e só 3 deles foram fora da RBR, então dá pra ter noção de que ele ainda ganhou muitos pódios e teve um 2015 horroroso, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mas assim, não tinha mais o carro para ganhar título. Esse ano, 2021, realmente é a primeira vez desde 2013 em que a RBR volta lá ao topo no nível Mercedes para melhor. Né, o carro da RBR é mais equilibrado do que o carro da Mercedes esse ano. E assim, obviamente, eu não poderia passar por 2014 sem mencionar o primeiro pódio e a primeira vitória do Ricardo, já que ele ficou em terceiro lugar, quer dizer que ele teve um bom ano. O primeiro pódio real oficial, sem desclassificação dele, foi no GP da Espanha, que é chato. Mas ainda assim, primeiro pódio super legal. E a primeira vitória dele foi no GP do Canadá, que ele largou de 6º lugar.
e ganhou a corrida ultrapassando o Rosberg. Então, assim, que não era pouca coisa não, o Rosberg já era companheiro do Lewis Hamilton na Mercedes, os dois estavam já dominando, naquele ano o Lewis ganhou o título e o Ricciardo conseguiu ultrapassar o Rosberg. E queria destacar que foi 2014 o grande ano em que surgiu a maior fama de Daniel Ricciardo, da maior qualidade dele, que é ser um overtaker, que eu acho que não tem nenhum termo em português que seja correspondente assim, igualzinho, mas basicamente ele é o mestre da ultrapassagem. E isso é uma coisa que ele já falou que ele não teve a vida inteira dele. Tá, não foi uma coisa, nasceu comigo, ele sempre foi meu ponto forte e tudo mais. Ele até mencionou que aquela briga que ele teve com o pai dele, quando ele tinha 13 anos, que o pai dele falou, ou vai ou racha, você quer fazer isso ou você não quer, foi porque ele não tinha esse espírito de querer ultrapassar as pessoas. E anos depois, na Fórmula 1, esse se tornou o grande trunfo dele, que não necessariamente ele precisava classificar bem, porque ele ultrapassava quem estivesse na frente, assim, sem muita dificuldade, eu vou exagerar, mas ele tinha os meios dele, ele era esperto, não só na pista, assim, mas de investir em boas estratégias, mesmo quando a RBR volta e meia fazia umas coisas que, gente, assim, pelo amor de Deus, de verdade. Mas, para um primeiro ano, dá pra dizer que não foi nada mal, e obviamente esse 2014 muito forte dele, quando ele era um rookie em uma equipe de ponta, criou uma grande expectativa para como ia ser o 2015 de Daniel Ricciardo, e assim, a expectativa ela é inimiga da felicidade mesmo, né? Porque 2015 foi horroroso. Assim, horroroso. Ele saiu de terceiro para oitavo. Em 2015, o Vettel deixou de ser o companheiro dele na RBR, se tornou o Kvyat, então era a grande oportunidade para ele ser o primeiro piloto, assumir essa dianteira, essa liderança na RBR. Acabou que o Kvyat terminou o campeonato na frente dele, o que assim não era extremamente difícil, porque o Daniel terminou em oitavo, foi realmente assim muito ruim, a RBR não estava mais nos dias de glória, mas oitavo não tem assim como responder logicamente apenas pensando em performance de carro o porquê ele ficou em oitavo lugar. E ele declarou em algumas entrevistas, e aqui recuperando um ponto que eu joguei no ar um pouco mais cedo, que alguns fatores externos ao automobilismo, né, na vida pessoal dele mesmo, afetaram a performance dele na pista, como por exemplo a morte do Bianchi. É importante dizer que cada pessoa reage às coisas da sua maneira, sabe? E que no caso do Ricciardo, assim, ele perdeu um ano, né? Teve um ano muito ruim. Não foi só a morte do Bianchi que causou isso, né? Tiveram outros fatores, ele falou que tiveram vários fatores, mas assim, a gente discute pouco saúde mental no esporte, né? Que é uma coisa que nos últimos anos, assim, o Russell, o Lando Norris comentaram um pouquinho mais, assim, sobre não estar bem, sobre não se sentir mentalmente bem e sobre como isso afeta a performance no esporte. E eu acho que o Ricciardo assumiu uma dianteira disso também, e o 2015 dele realmente foi muito fraco. Já 2016 foi um ano de recuperação, pra gente ver, né, como assim, a época em que a RBR não dispensava o piloto depois de um ano ruim. Às vezes o piloto acabava melhorando, e esse foi o caso do Ricciardo. Em 2016 ele voltou para a terceira posição no campeonato de pilotos, em um ano em que, mais uma vez, a RBR enfrentou problemas. Inclusive, eu acho que os destaques que eu posso colocar aqui, né, o negativo no caso, que mais mostra a lambança que era a equipe naquela época, foi que o Ricciardo ganhou a primeira pole position dele em 2016 em Mônaco. Então, assim, Mônaco é uma corrida muito boa para ser pole position, né? Porque tem pouquíssima ultrapassagem. Então, se você larga bem e faz uma corrida burocrática com o pit stop correto, não precisa nem ser genial, só correto, é muito fácil de você chegar na frente, né? Partir da frente e chegar na frente. Mas, no caso, ele foi fazer uma segunda parada, um segundo pit stop durante essa corrida em 2016 em Mônaco, e os mecânicos da Red Bull simplesmente esqueceram os pneus. E é assim que se perde uma vitória. Essa é a lição de hoje com a RBR de como se perde uma vitória em Mônaco. Assim, gente, de verdade. Tanto que em 2018 ele ganhou Mônaco com um carro com problema a corrida quase inteira, assim, pra gente ver como é possível ganhar Mônaco sem fazer um esforço extremo. Obviamente ele se esforçou para manter o carro na frente até o final em 2018, com o carro não funcionando direito, mas o que eu quero dizer é que, mesmo com o carro não funcionando no máximo,
máximo, ainda assim é possível ganhar Mônaco, porque é muito estreito, muito difícil de ultrapassar. Então, o lugar que é mais fácil de uma equipe errar é no pit stop, que hoje em dia é conhecido como ponto forte da RBR. Talvez não tanto mais, mas era conhecido, né, recentemente, era bastante conhecido como sendo o ponto mais forte da RBR, e eles simplesmente destruíram a corrida do Ricciardo, que estava assim, ganha, com esse pit stop ruim, pra gente ver como, mais uma vez, muitas coisas entraram no caminho deste homem para ele ter só 8 vitórias, né? A gente olha para os números e pensa, mas ele merece esse hype que ele tem? Tendo só 8 vitórias, 32 pódios é bastante, né? Mas ainda assim, as vitórias saltam muito mais aos olhos e 8 vitórias parecem pouco, mas muitas coisas no meio do caminho, o 2015 com dificuldades pessoais, a RBR saindo da supremacia para essa instabilidade, para essa falta de confiança no carro, mas também tiveram pontos altos em 2016. Ele conseguiu 8 pódios naquele ano e voltou a ganhar uma corrida na Malásia, que é uma corrida que exige muito do corpo dos pilotos. Então, assim, foi o reencontro dele com dias melhores e foi a primeira vez que ele adotou a comemoração que é marca registrada dele, que é o Shuey. Foi a primeira vez que Daniel Ricciardo bebeu o famigerado suco de pé num pódio, e isso aconteceu no GP da Alemanha, e desde então ele mantém essa tradição extremamente conhecida e que assim já foi aderida por vários pilotos extremamente famosos como Lewis Hamilton. E explicando um pouquinho de onde vem essa ideia, de onde vem essa tradição, na verdade foi uma coisa criada nos anos 1800 na Alemanha, mas em 2015 outros atletas australianos começaram a fazer o Shuey antes do Ricciardo, e eu li que quem inspirou o Ricciardo foi o Jack Miller, que corria na MotoGP, e ele ganhou uma corrida na MotoGP e o Ricciardo assistiu e decidiu aderir à ideia. Então essa foi a origem do Shuey. E destacando aqui também que internamente na RBR 2016 foi um ano bastante atribulado, assim, com bastante polêmica. Foi aquele ano em que eles substituíram o Kvyat pelo Verstappen no meio da temporada, depois que o Kvyat inclusive estragou uma corrida do Ricciardo. Então assim, pra gente ver mais uma vez que muitos obstáculos, incluindo companheiros de equipe, no caso do Verstappen ele também se tornou um obstáculo depois. Mas enfim, logo em maio de 2016 ele teve essa troca ali e ainda assim não afetou o desempenho dele ter um novo companheiro, o que é compreensível, né? Afinal ele saiu assim da equipe satélite para a equipe principal sem preparo, do nada assim. E passando rápido aqui por 2017, que também não tem nada muito emocionante para mencionar, além de que de novo ele ficou na frente do Verstappen, mas ele ficou em 5º lugar no campeonato de pilotos, atrás das Mercedes e das Ferrari. Isso é um outro ponto que eu também acho importante mencionar, que outro empecilho entre Daniel Ricciardo e mais vitórias é o fato de que durante algum tempo a Ferrari também era competitiva, né? A Ferrari também abocanhava vitórias. Então tinha a supremacia Mercedes e, além disso, quando a Mercedes vacilava, tinha a Ferrari competindo junto com a Red Bull pelas poucas vitórias que saíam das mãos da supremacia Mercedes. E isso, assim, obviamente complicou a situação para que o Ricciardo pudesse simplesmente pegar toda e qualquer vitória que a Mercedes deixasse escapar. Mas enfim, chegamos a 2018, que eu diria que é um ano mais conhecido, caso você tenha começado a assistir recentemente, mas tenha, por exemplo, visto Drive to Survive, né? Porque 2018 já está em Drive to Survive. Então mesmo quem não assistiu de verdade a temporada em 2018, consegue pegar os melhores momentos por lá, mas assim, claramente enviesados, né? Porque a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que o Ricciardo sempre teve uma boa relação com o Verstappen, apesar dos pesares, apesar deles competirem muito um contra o outro na pista, principalmente em 2018, que foi o ano em que o Verstappen superou o Ricciardo em número de pontos, né? Que ele não conseguiu em 2016 e 2017. Em 2018, finalmente, ele conseguiu. Também porque não foi um ano fácil para o Ricciardo, de novo, em termos de confiabilidade do carro, o carro da RBR algumas vezes deixou ele na mão, mas também a gente viu o início de uma mudança de mentalidade
na RBR, isso é assim, inegável, deles começarem a pender mais para favorecer o projeto Max Verstappen. Porque querendo ou não, ali o Ricciardo já era um veterano de Fórmula 1 e ele entregava resultados, mais o Max, muito mais novo e com muito menos tempo de Fórmula 1, parecia entregar resultados que não estavam assim tão distantes. Né? A adaptação dele foi muito rápida, mesmo ele tendo começado na Fórmula 1 adolescente. Então, assim, querendo ou não, como um projeto de longo prazo, de crescer junto com a equipe, o Verstappen é mais interessante para a RBR do que o Ricciardo era. Então, ao longo de 2018, a gente viu algumas decisões da equipe quando eles precisavam escolher entre Ricciardo ou Verstappen, ou quando o Ricciardo cobrava a equipe sobre alguma atitude do Verstappen que ele não gostava, que mostravam, às vezes não de uma maneira tão direta, tão clara, mas mostravam que a RBR estava seguindo esse caminho para tornar a equipe um projeto Max Verstappen. E nessa onda, assim, o reinado de liderança do Ricciardo na RBR teria acabado. Assim, acabado antes de começar, né? Porque ele nunca teve a chance de realmente liderar a equipe para levar a RBR para algum ponto. Terceiro lugar, não vou dizer que é ruim, que não é levar a equipe para algum lugar, né? Querendo ou não, ali é favorecer um segundo lugar nos construtores. Mas ainda assim, eu acho que ele viu naquele momento que o sonho dele de ser campeão, que ele sempre deixou muito claro que era o grande objetivo dele de continuar na Fórmula 1, não aconteceria mais na RBR. Yes, this year I'm driving in the Formula BMW Asia Series because I attended a scholarship in Bahrain at the beginning of the year, and I was one of the chosen 3 drivers to be elected to drive in the championship this year. And yeah, here I am halfway through the season, and I'm enjoying it a lot. For the future, my goal is to be a Formula 1 world champion, like any young kid's sort of racing dream. It's definitely mine, and I'm very serious about it. My ultimate goal in life is to be a Formula 1 World Champion. Porque estava daquele jeito em 2018, em 2019 só ia piorar, sabe? Não tinha como ele melhorar aquela situação do jeito que as coisas estavam se encaminhando. E foi nesse momento que ele decidiu trocar de equipe e ir para a Renault, que foi realmente uma aposta extremamente ousada e que na época Deus e o mundo questionou, inclusive eu, que mais uma vez não sou uma grande fã da RBR, mas não entendi porque ele trocou alguns pódios certos por uma equipe que estava numa crise danada e que não mostrava imensos sinais de melhora. Mas eu entendo quando ele, por exemplo, fala que ele não via mais onde ele ia crescer na RBR. Sabe? Ele tinha sentido que ele tinha chegado no limite dele dentro da equipe. E eu acho que dá pra fazer uma comparação mais ou menos com o que acontece com o Bottas. Obviamente o Bottas não saiu da Mercedes porque ele quer, né? Ele foi saíram com ele da Mercedes, mas querendo ou não, eu acho que dá pra entender ele querer continuar na Fórmula 1 nesse sentido de agora ele tá indo pra uma equipe em que ele vai conhecer um novo projeto, novos objetivos, novas metas, enquanto na Mercedes todo ano é a mesma novela, né? Todo ano é a mesma coisa, é a mesma expectativa. Então, o que ele falou, que faz muito sentido, que realmente faz muito sentido, é que passava ano após ano, existia aquela expectativa de que a RBR ia conseguir subir o carro de nível, que ia conseguir finalmente bater de frente com a Mercedes, e eles nunca chegavam lá. A competição dele realmente virou mais diretamente com o Verstappen, nunca com Hamilton, com Bottas, né? Não vou dizer nunca também, mas assim, era mais raro ser com Hamilton, com Bottas ou com Rosberg, antes do Rosberg aposentar em 2016. Então, assim, obviamente isso frustra o piloto para além da competição dele com o parceiro e o fato do parceiro ser privilegiado pela equipe. Considerando que o Ricciardo sempre falou sobre o quão importante para ele era ter a perspectiva de ser campeão mundial, é compreensível que ele tenha decidido mudar para outra equipe que prometeu para ele um projeto a longo prazo. Né? A Renault nunca prometeu para ele que faria ele campeão mundial em 2 anos. Era realmente uma coisa de vamos ver quando o regulamento mudar e a gente puder fazer um carro que é um pouco mais parelho, se sei lá, até 2024 a gente consegue chegar lá em cima. E inicialmente o Ricciardo comprou esse projeto.
Eu acho que o negócio é que ele não esperava que ia ser tão ruim quanto foi em 2019 o carro da Renault, porque eu acho que no momento em que ele realmente estava no carro da Renault, começou a correr com o carro da Renault, ele viu que o caminho era muito longo, que era uma questão muito além de regulamento, porque é importante dizer que, obviamente, o regulamento que está por vir, que eu inclusive pretendo fazer um vídeo um pouco mais pra frente, vai ajudar a emparelhar as equipes, mas as equipes que não tiverem um projeto forte, uma equipe de engenheiros forte e um apoio, né, financeiro forte, elas ainda vão ter problemas, porque existem coisas problemáticas dentro de várias equipes que não dependem só de elas terem uma estrutura mais modesta, mas sim de vários fatores. E eu acho que é isso que o Ricciardo observou quando ele acabou indo para a Renault de fato, que assim, não era só, nossa, vamos colocar o projeto em prática ao longo do tempo. E assim, na primeira metade de 2019, o Ricciardo conseguiu 22 pontos. Pouquíssimo, assim. O companheiro de equipe dele, que era o Hülkenberg, teve ainda mais dificuldade. Então, assim, foi um tanto quanto humilhante, sabe? Porque uma coisa assim, as expectativas eram baixas, mas... Meu amigo, o negócio foi tenso, só que voltando um pouquinho aqui para 2018 brevemente para explicar também outro fator que pesou na decisão do Daniel de mudar para a Renault, eu acho importante, apesar de ser um acidente mega conhecido, mencionar Azerbaijão 2018, aquela colisão entre Ricciardo e Verstappen, porque esse foi um momento que dá para exemplificar de assim, o Ricciardo sentindo que acho que já deu o que tinha que dar, porque assim, a corrida inteira, desde o começo, inclusive o Christian Horner assumiu que existia um medo de que os dois fossem acabar se batendo desde antes da corrida. A corrida inteira os dois estavam se bicando, nas curvas quase se batendo, eles quase bateram um no outro 2 vezes antes de realmente colidirem, e assim, a equipe não fazia nada. O Ricciardo foi no rádio para falar, olha essa situação aqui, vocês não vão pedir nada, vocês não vão fazer nada, e o engenheiro dele falou, te vira, resolve na pista, essa é a orientação, e de repente os dois colidiram assim, né, um entrou na traseira do outro assim, como se eles estivessem parados num farol aqui de São Paulo. E assim, o Ricciardo já comentou que na hora que isso realmente aconteceu, que eles realmente colidiram, o primeiro pensamento dele não foi ficar com raiva, ficar triste, foi pensar, a RBR mereceu. Eu avisei que isso ia acontecer, eles não fizeram nada, então bem feito pra equipe. Foi a primeira coisa que passou na cabeça dele, e ele falou que assim, a raiva surgiu nos dias seguintes. Os dias seguintes foram piores do que o dia em si do acidente, porque aí ele começou a pensar em toda a situação, em como ele avisou, em como ele pediu uma intervenção, e a equipe tinha decidido deixar os dois na pista pra se degladiar ali, sabe? Decidam aí vocês por si mesmos e a gente não tem nada a ver com isso. Lavaram as mãos e ele achou que essa postura assim foi ligeiramente irresponsável, displicente, assim, não se importou com ele, não se importou com o Verstappen, e principalmente porque eles sabiam do estilo do Verstappen, que o Verstappen, assim, não ia deixar barato ficar para trás do Ricciardo. O Ricciardo já comentou que foi nessa semana que ele decidiu que ia sair da RBR, que não dava mais, que depois, quando ele ganhou o Mônaco, ele pensou, foi só uma fase, só uma crise no relacionamento, bem canceriano assim, só que no final das contas, refletindo sobre toda a situação e o ano de maneira geral que ele tinha vivido e os anos anteriores também, porque é importante dizer que aqui a gente está falando sobre projeto, sobre possibilidades que ele tinha na RBR e que ele chegou à conclusão que não eram muitas. Depois de pesar tudo isso, ele acabou fazendo essa movimentação para a Renault. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma boa troca. Claro que ir para a Renault eu não acho que foi a melhor das escolhas, mas foi o passo que ele tomou para depois acabar na McLaren. E assim, os anos na Renault, anos de fortalecimento ali, né? 2020 ele conseguiu 2 pódios ainda, na Alemanha, em Imola, fez o Shui de novo, fez uma promessa com o Cyril dele fazer uma tatuagem, que até hoje ele não fez. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui, que ele mencionou sobre o Christian Horner, que quando ele ligou pra ele avisando que ia pra Renault, ele não acreditou, ele achou que era uma piada, assim. O Helmut Marko ainda falou que ele esperava, que ele estava esperando, mas o Christian Horner não acreditou, assim. Eu achei bem arrogante da parte dele, assim, o porquê ele não acreditaria que o Ricciardo ia sair da RBR. O que a RBR oferecia de tão extraordinário, assim, pra ele achar que o Ricciardo ia prender o burro dele lá e nunca mais ir embora. Isso que eu me pergunto. Mas tudo bem, porque assim, eu entendo que
ter um término com Daniel Ricciardo não deve ser muito fácil, eu também ficaria um pouco estremecida, tanto que depois, quando o Ricciardo foi sair da Renault, o Cyril também ficou magoado, pegou um pouco de rancor, assim, fez umas declarações dizendo que ele não esperava aquilo do piloto que investiu num projeto a longo prazo da Renault, porque afinal ele ficou 2 anos, né, isso não é longo prazo, não deu pra muita coisa, mas eu entendo esses donos de equipe, chefões de equipe, CEOs, diretores e etc, que ficam abalados com o término com Daniel Ricciardo, porque fazer o quê, né? Assim, o homem é maravilhoso. Eu também ficaria. Ótimo de ultrapassar, bonito, simpático, ótimo para o marketing, para atrair patrocinadores. Inclusive, já estou chegando nesse tópico. Antes, eu só quero mencionar, obviamente, o 2021 de Daniel Ricciardo na McLaren, que assim... tá sendo um pouco complicado, né? Muito mais baixos do que altos, mas agora recentemente tivemos uma vitória em Monza, na Itália, que é maravilhoso, incrível, foi uma corridaça, ele mostrou a capacidade dele assim no auge, mas eu gostaria de explicar aqui uma questão um pouquinho técnica, que se vocês quiserem, inclusive, eu posso explicar o porquê o Alonso teve mais facilidade de se adaptar na Alpine do que o Ricciardo na McLaren, porque existem várias questões que são explicáveis, que daria para fazer um vídeo real assim sobre isso, detalhando partes mais técnicas, mas basicamente o Ricciardo ele é um piloto que é conhecido por frear bastante tarde na entrada das curvas para meio que levar a velocidade para dentro. E isso funcionava bem na Red Bull, mas nesse carro da McLaren ele está enfrentando dificuldades para conseguir usar essa habilidade. O próprio Lando Norris, que já é muito mais acostumado, falou que esse carro tem as suas particularidades, que ele não é um carro fácil de dirigir, a parte traseira dele, especialmente nas curvas, dependendo de como você freia, é muito fácil perder o controle do carro e perder bastante tempo. Lembrando que na Fórmula 1, 3 décimos é bastante tempo, e nesse sentido, o Ricciardo faz meio que o oposto do que o Lando faz. Porque, né, querendo ou não, a McLaren é a primeira equipe de Fórmula 1 do Lando. Então, assim, é tudo que ele conhece de Fórmula 1, né? A McLaren é tudo que ele conhece de Fórmula 1. Já o Ricciardo, ele tem uma bagagem de várias equipes, vários carros muito diferentes. E no caso da McLaren 2021, por exemplo, não é uma coisa que a McLaren consegue adaptar pro Daniel, porque realmente faz parte do carro e do que o carro faz melhor, dos circuitos em que o carro performa melhor. E assim, o Lando, adaptado a esse carro, né, com o estilo de pilotar dele adaptado a esse carro, consegue tirar o melhor desse carro nos circuitos em que ele deveria performar melhor. Já o Ricciardo, que não tem um estilo adaptado para esse balanço de peso e tudo mais que eu mencionei, ele não consegue, porque mesmo indo para o simulador e tudo mais, e ele tá indo, que é uma coisa que ele não fazia muito antes, e agora ele tá frequentando o simulador assim, com muita frequência, sabe? Tá habitué já do simulador. Ainda assim, uma coisa é fingir que tá pilotando, outra coisa é realmente estar na pista. Mas o que importa destacar aqui é que, sim, existe explicação, existem fatores além do psicológico e além de ele não combinar com laranja ou combinar com laranja, gostar do Lando Norris ou não gostar do Lando Norris. Então, assim, espero ter esclarecido esse ponto para explicar um pouquinho o que está por trás do 2021 difícil de Daniel Ricciardo, apesar da vitória em Monza, que obviamente foi um ponto que mostrou ali que, com um pouco mais de esforço, um pouco mais de adaptação, ele tem tudo para ser um ótimo companheiro do Lando Norris e eles serem uma dupla muito forte no ano que vem com o novo regulamento e quem sabe com mais vitórias. E agora, a gente chegou naquela última parte do vídeo que eu dedico a comentários mais aleatórios, assim, avulsos, sobre polêmicas, relacionamentos dos pilotos. E no caso do Daniel, não tem muita coisa a ser dita, assim, porque ele não é uma pessoa que publica muito ou fala muito abertamente sobre a vida pessoal dele, e até por isso ele se mete em pouquíssimas polêmicas. Eu diria que recentemente a única polêmica que eu li, que na verdade era um repórter colocando ele em uma polêmica, era um texto do The Guardian, que é assim, um jornal imenso do Reino Unido, né, que era assim, um texto muito grande também, de páginas, online, mas de páginas, falando sobre como o Ricciardo era um símbolo da Netflixação da Fórmula 1.
com uma conotação bastante negativa nessa palavra Netflixização. Basicamente falando que transformar Fórmula 1 em entretenimento, em séries de TV, fazia com que questões muito importantes da categoria fossem perdidas, e eu realmente não entendi o porquê esse jornalista colocou o Ricciardo no título para falar dessas questões. É querer criar polêmica em cima de um cara que é bastante midiático, sabe? E eu já mencionei isso um pouco antes aqui no vídeo, mas queria falar um pouquinho mais, que não necessariamente um cara ter uma boa relação com a imprensa, ter uma boa relação com os patrocinadores, gostar de postar fotos sorrindo nas redes sociais, faz dele um desvio do esporte, sabe? Ser mal-humorado nunca fez ninguém ganhar título por si só. Pega o cara mais antipático da Fórmula 1 atualmente. Ele tem 7 títulos? É isso que eu queria perguntar aqui, sabe? Porque as pessoas conectam muito o fato de que o Ricciardo é feliz ao fato de que ele não ganhou títulos até hoje. Pelo amor de Deus, gente, que a pessoa tem que ser infeliz, tem que parecer que tá carregando um fardo de cimento nas costas, que nem o Bruno Mars nos clipes dele, para ganhar um título. Não é assim que a banda toca, sabe? Então, eu vejo muito as pessoas que encaram a personalidade do Ricciardo como sendo algo negativo, como aquele apego a uma imagem estereotipada do piloto machão, que vai lá e ganha as corridas e sabe? E pelo amor de Deus, né, 2021... Vamos pensar em coisas que realmente importam. Se você gosta de assistir corrida, você gosta de assistir corrida, você não é obrigado a seguir a pessoa. Então assim, se você não gosta do Ricciardo, da personalidade do Ricciardo, segue seu baile, sabe? Ninguém tá obrigando você a gostar dele e achar ele engraçado. Vá lá, curta o seu piloto e siga a sua vida. Eu achei bem absurda e enviesada essa matéria do The Guardian, mas realmente entrando nesses interesses paralelos do homem, o primeiro deles é música. Inclusive o Daniel já mencionou que quando ele é aposentado da Fórmula 1, ele não sabe se ele gostaria de fazer outra coisa de automobilismo, sabe? Que não necessariamente ele acha que vai seguir na área, porque ele não é um nerd do automobilismo, sabe? Tipo Vettel, que ele sabe tudo, todos os vencedores de 70 até hoje, e ele conhece os carros de cor e tudo mais. Ele não é esse cara. Ele gosta da sensação de estar num carro e de correr, mas não obrigatoriamente ele acha que a vida dele vai ser para sempre isso. Inclusive, eu acho que o fato dele ter demorado para decidir ser piloto mostra um pouco isso, né? Que assim, ele ama correr, mas não obrigatoriamente o automobilismo é a vida dele. E ele mencionou que, caso ele decida continuar fazendo algo relacionado à corrida, provavelmente seria NASCAR. Inclusive, assim, o número dele, o número 3, é inspirado no Dale Earnhardt, que é um campeão de NASCAR, que ganhou as 500 milhas de Daytona. Então não é algo totalmente descartado, é só que ele não se enxerga, por exemplo, correndo Indy, como o Grosjean fez depois de sair da Fórmula 1, sabe? De realmente assim, vou criar uma nova carreira, mais 10 anos correndo, ou algo assim. Por exemplo, o pai do Carlos Sainz tem 50 e tantos anos e continua correndo, sabe? Então é super possível você correr até estar quase com 60 anos, ser quase um sexagenário. Certeza que o Alonso vai fazer isso, certeza, mas aparentemente não é muito o perfil do Ricciardo. E assim, né, eu acredito nisso, como ele mesmo mencionou, ele tem muitos projetos paralelos e ele também gosta muito de moda, quase esqueci de mencionar, ele gosta muito de moda, tem linha de roupa, quase todo mês ele lança uma coleção nova, né? Então assim, é um outro interesse que com certeza ele vai manter na vida dele e expandir depois que ele se aposentar da Fórmula 1. Tem até um TikTok engraçado em que ele tem que escolher entre carros e moda e ele fica em dúvida, sendo que ele ganha a vida dele como piloto de Fórmula 1. Então assim, isso diz muito. Coisas que dizem muito. E ele já falou que o maior objetivo dele depois de aposentar é achar algo que ele ame tanto quanto a Fórmula 1 e ele gostaria muito que fosse na área da música. Ele não toca nada, não canta. Assim, ele já cantou, ele não é extremamente desafinado, mas no The Voice nenhuma cadeira viraria, é bem complicado. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Great song, but would definitely supposed to turn left there. Mas ele tenta, pelo menos, né? O importante é tentar. Nesse caso, o importante é tentar. Mas ele fala que ele gostaria de fazer algo na área. E assim, né, gente? Música é muito amplo. Dá pra ele ser produtor ou algo do tipo, né? Não obrigatoriamente ele precisa tocar, cantar pra poder estar dentro do mundo da música. E assim, ele gosta bastante do ambiente norte-americano, principalmente, especificamente, estadunidense da música. Então eu não ficaria surpresa caso ele aposente e acabe
acaba indo morar nos Estados Unidos, que inclusive é uma coisa que eu acho curiosa, assim. Se você olha a relação do Ricardo com os Estados Unidos, você acha que ele passou a vida inteira dele indo pra lá, e na verdade ele conheceu assim, em 2013, 2014, foi a época em que ele realmente visitou pela primeira vez as maiores cidades, Los Angeles, Nova York, etc. Antes ele nunca tinha ido, então assim, ele desenvolveu um amor rápido mesmo, e hoje em dia ele tem uma casa em Los Angeles, e ele vai bastante pra lá pra ver o UFC, como eu já mencionei, pra poder acompanhar a NBA, então assim, ele realmente gosta do ambiente estadunidense, e isso inclui a música, e toda semana ele posta 3 indicações no Instagram dele, né? Isso é um hábito que ele mantém, e ele fala que ele acha que ele tem um ótimo ouvido para música, apesar de nunca ter sido bom para tocar algo ou cantar. E entrando no último tópico, que é a vida romântica de Daniel Ricardo, ele teve 2 namoradas que são mais assim públicas. Na verdade, a última é mais um rumor, mas teve fotos dos 2 juntos e tal, então assim, realmente rolou. Aparentemente, hoje em dia eles não estão mais juntos, hoje em dia ele está solteiro, mas não sozinho, porque vive aparecendo com modelos assim, mas aparentemente ele não está com uma namorada. Mas enfim, a primeira namorada dele foi a que eu já mencionei, que era a Gemma. Ela viveu com ele em Mônaco, inclusive, até 2016, quando eles terminaram, mas assim, eles namoraram do ensino médio, eles foram pro baile do ensino médio juntos, até 2016, com pequenas pausas assim, mas até 2016, e quem anunciou que Daniel Ricardo estava solteiro foi Lewis Hamilton, quando os dois estavam numa coletiva, e ele falou: olha, muitas mulheres bonitas aqui, bom pra mim, bom pro Daniel, nós somos solteiros, e todo mundo ficou meio... Isso é um anúncio, sabe? O amigo fofoqueiro que entrega o outro. Era em uma época em que o Lewis era mais boca aberta, assim, hoje em dia ele se controla um pouco mais, mas na época ele deu uma entregada, e aí ele passou bastante tempo sem ser conectado com ninguém, até que no ano passado, se eu não me engano, no começo de 2020, ele começou a ser linkado com a Heidi Berger, que é a filha do Gerhard Berger, o ex-piloto de Fórmula 1. E assim, era bem subjetivo, eles nunca postavam fotos juntos, os dois assim, na mesma foto, só que a Heidi postava sempre no mesmo lugar que ele, usando roupas dele, e aí vazaram umas fotos dos dois num passeio de barco, inclusive com o Verstappen também, então realmente rolou, mas faz bastante tempo que não sai nada de novo, assim, nenhum tipo de pista do FBI das redes sociais de que os dois ainda estariam juntos, então aparentemente ele está solteiro. E esse foi o perfil de Daniel Ricardo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tava um pouco enferrujada, assim, de como falar sobre a vida de uma pessoa, porque afinal você tem que resumir 30 anos em 30 minutos, que provavelmente vai ser mais, mas enfim, tive um pouco de dificuldade. Ainda assim, espero que tenha ficado um conteúdo interessante, que vocês tenham descoberto novas coisas sobre esse piloto que eu amo, assim, eu realmente adoro o Daniel, acho que ele traz muita coisa boa pra Fórmula 1 e também pra vida de quem acompanha ele, porque, né, ele é uma pessoa muito feliz, muito pra cima e, além de tudo, lindo, que assim, né? Mas é isso, a gente se vê semana que vem provavelmente. Deixem comentários aqui embaixo, por favor, o like, compartilhem porque é bastante importante, me incentiva bastante a continuar. Até a próxima!